Glória a Deus. Que faz a gente desacreditar das promessas de Deus. Faz a gente ficar com amargura de alma. Faz a gente ficar rancoroso, não é assim? Faz a gente se entristecer tanto, a ponto de não querer mais continuar. E uma palavra de Deus que tocou muito forte no meu coração. Provérbios 4:23. Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas ou as fontes da vida. Vou repetir. Sobretudo, ou seja, acima de qualquer coisa, a prioridade, o essencial é guardar o coração. Aleluia. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é do coração que se procedem as saídas, as fontes da vida. É do coração, glória a Deus, que se procedem, que continua, que sai, que tem as fontes da vida. Entre tantas guerras, tantas coisas que nós temos enfrentado, glória a Deus, coisas que muitos hoje continuam prostrados, porque diante de situações adversas, diante de cenários de dor, de perda, de afronta, glória a Deus, não estão conseguindo guardar o coração. Aí hoje estão fora da presença de Deus. Outros estão na presença de Deus, mas não querem vir mais para a igreja. Outros estão na presença de Deus, mas não conseguem mais pregar. Não tem mais ânimo de pregar, de cantar, de fazer a obra do Senhor. Por quê? Porque diante dessas situações não tem conseguido guardar o coração. Mas a Bíblia diz que o que se deve guardar, aí aconselha, guarda o coração, porque é a partir do coração, glória a Deus, se procedem as saídas da vida. E quando eu vejo essa palavra, eu lembro de um homem que Deus levantou, glória a Jesus, que Deus separou, um homem que Deus conhecia. Entenda isso aqui. Um homem que Deus conhecia. E conhecia de que forma? De forma profunda. Conhecia o seu pensamento, conhecia o seu coração, glória a Deus, conhecia os seus sentimentos, aleluia. Eu estou falando de Jonas, onde no primeiro capítulo de Jonas eu estou falando do coração, eu estou falando de sentimentos, eu estou falando de um conselho que a Bíblia nos dá, que sobretudo guarde o nosso coração. E diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas ouve isso, amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor. Jonas ouve
Glória a Deus. Recebe essa ordem, irmã Raquel. E ele toma uma decisão. Ele, em vez de ir para Nínive, ele decide ir para Tarsis. Então ele desce até Jope. Aleluia. E ele acha, não foi nada programado, ele vai até Jope e acha um navio que ia para Tarsis. Ele paga a passagem, desce para dentro do navio. Glória a Deus. E a Bíblia diz que ele quer fugir de diante da face do Senhor. A Bíblia diz, mas era da face do Senhor. Alguém nessa terra consegue fugir da face do Senhor? Não. Ele não foge da face do Senhor, não contradizendo a palavra em si. Mas vejamos isso aqui. A Bíblia diz que ele foge da face do Senhor. Sabemos nós e Jonas que ninguém consegue fugir da face do Senhor. Glória a Deus. O que Jonas na realidade quer fugir é daquela situação, é daquilo que ele não quer enfrentar. Quem está entendendo nesta tarde? O que Jonas quer fugir aqui, irmãos, é daquela situação. Ele não quer enfrentar, ele não quer bater de frente, ele não quer confrontar, ele não quer ser confrontado. Glória a Deus. Então ele toma essa decisão e ele chega no porão do navio e vai dormir. Entenda, o próprio Deus falou: vai, se levanta. E eu percebo aqui, igreja do Senhor, eu percebo aqui na palavra, que quando ele recebe essa palavra, Jonas, ele nem responde. Você está entendendo? Jonas nem responde. Ele nem diz que sim e ele nem diz que não. Glória a Deus. Ele simplesmente não responde. Ele não diz: eis-me aqui, eu vou e vou te obedecer, Senhor. Mas ele toma uma decisão. Ele diz: eu não quero enfrentar, eu não vou fazer. Glória a Deus. E ele vai, e ele dorme no porão. Deus, conhecendo o coração de Jonas, quando ele está em mar alto, o Senhor, glória a Deus, manda. A Bíblia diz que Deus mandou um grande vento, e esse grande vento fez uma grande tempestade, a ponto do navio quase quebrar-se. Entenda isso aqui. Então os homens, os marinheiros que estavam naquele navio, eles têm temor, eles temeram. Glória a Deus. E eles começaram a clamar, cada um ao seu Deus. Então o mestre, aquele que estava guiando aquele navio, glória a Deus, ele desce até o porão, e ele percebe que Jonas está dormindo, e ele estranha aquilo. Ele diz: o que é que você tem, dormente? O dormente no sentido de, como é que está uma tempestade dessa e você está dormindo? Glória a Deus. Tem pessoas que é assim. A casa está quase a quebrar-se, o casamento está quase a quebrar-se, a família está quase a quebrar-se, o ministério está quase a quebrar-se, e a pessoa simplesmente está dormindo, está nem aí para nada. Glória a Deus. Tem coisas que está assolando, que está soprando, que está quase quebrando tudo, e a pessoa não está nem aí. Eu estou falando, não esqueça isso aqui, eu estou falando de sentimento, eu estou falando de coisas guardadas no coração. Aleluia. E quando coisas que não é boa está guardada no coração, a gente fica insensível, as coisas ficam quase a quebrar ao nosso redor, e a gente fica nem aí, a gente vai dormir, a
a gente fica dormente. Porque ressentimento causa isso. Coisas, sentimentos ruins que são guardados no coração nos torna insensíveis a tudo que está acontecendo ao nosso redor. Aleluia, glória a Deus. Então ele diz: o que é que tu tem, dormente? No sentido de estar dormindo. Glória a Deus. Levanta-te, o mestre fala, invoca o teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós e nós não venhamos a morrer. Então cada um ao seu companheiro dizia assim: lancemos sortes, para que a gente saiba qual é a causa e através de quem está vindo esse mal. Aleluia. E a Bíblia diz que eles lançaram sortes, e a sorte caiu em Jonas. Aleluia. Aí eles olham para Jonas e dizem: olha, declara-nos, por que razão nos sobreveio este mal? Aí eles perguntam: qual é a tua ocupação? De onde você vem? Qual é a tua terra? De que povo você pertence? Aleluia. Então ele diz: eu sou hebreu. Glória a Deus. Tem momentos na nossa vida, entenda aqui, tem momentos na nossa vida que não dá para fugir daquilo que você é. Você está entendendo? Muitas vezes na minha vida, muitas vezes em minhas recaídas, muitas vezes na minha fragilidade, na minha fraqueza, no meu fracasso, eu quis esconder quem eu era. Eu quis esconder a que povo eu pertencia. Eu quis esconder, glória a Deus, o Deus que eu servia. Mas deixa eu dizer uma coisa: uma vez selado, selado para sempre. Mesmo na nossa fraqueza, mesmo na nossa debilidade, mesmo no nosso fracasso, quando nós somos chamados por Deus, não tem como esconder esse chamado. Ele diz: eu sou hebreu e eu temo ao Senhor. Sabe o que é que eu entendo aqui com Jonas? É que Jonas está dizendo, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. É que Jonas está dizendo: eu entrei neste navio, eu estou fugindo daquilo que eu não quero enfrentar. Eu vim dormir mesmo em meio a uma tempestade. Glória a Deus. O navio está quase se quebrando por minha causa, mas eu sou hebreu e eu temo ao Senhor. Ele está dizendo: eu tomei essa decisão, mas eu temo ao Senhor. Eu sou filho daquele que fez o mar, que fez a terra, que fez os céus. Aleluia. Ainda na sua fraqueza, você não pode negar e nem vai conseguir fugir daquilo que Deus preparou para você. Não. Eu tentei fugir, irmã Maria, uma vida toda daquilo que Deus tinha na minha vida. E até hoje, muitas vezes, eu ainda tento fugir. Muitas vezes eu tento ir assim, driblar, mas não tem escapatória. Exemplo é aqui a gente chega, tenta fugir. Diz: Jesus mande pregador, Jesus manda os cantores, Jesus mande o mensageiro. Aí Deus faz todo mundo desaparecer e só sobra você para trazer a mensagem. É Deus dizendo: eu te chamei e eu não abro mão de você.
Eu chamei você com um propósito. Eu tenho um projeto na sua vida e eu não abro mão desse projeto. Glória a Deus. Ele diz: eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então aqueles homens que estavam ali e ouviram aquilo de Jonas, eles tiveram grande temor. Mas o que eu acho lindo de Jonas é que Jonas era corajoso. Não entendi, irmã Érica. Ele diz: olhe, o barco está quase se quebrando, e fui eu que causei isso. E ele bate no peito, ele diz: a culpa é minha. Mas faça o seguinte: me joguem no mar. Ele não se jogou no mar. Me joguem no mar, que essa tempestade vai cessar. Ele sabia, ele era consciente daquilo que ele tinha feito, e ele sabia que se ele se posicionasse diante de Deus, aquela tempestade ia cessar e aquele povo não ia perecer. Deixa eu dizer uma coisa para você: assuma as responsabilidades daquilo que Deus te confiou. Assuma a responsabilidade, aleluia, dessa tempestade que tem enfrentado. Assuma a responsabilidade deste vento que está soprando dentro da tua casa, na tua vida. Jonas se posicionou e ele diz: se me jogar no mar, glória a Deus, isso vai acabar. Muitas vezes é necessário nós nos posicionarmos diante de uma situação que é por causa nossa que está acontecendo. Vou abrir outro parêntese aqui. Teve situações em minha vida que, se eu não me posicionasse, irmã Maria, os meus iam perecer. E às vezes a gente quer levar uma vida tão assim, que nem Jonas: estou nem aí para nada. Se quebre o que tiver de quebrar, sopra o que tiver de soprar, eu não estou nem aí para nada. Glória a Deus. Mas quando ele diz que o barco estava quase a se quebrar, é aquele momento que você sente a tempestade dentro da situação. É aquele momento que você diz: o negócio vai ferver, o negócio vai ficar feio. Porque tem situações que você diz que pior não pode ficar, mas pode. Tem coisas que você diz: não tem problema não se isso acontecer, mas vai acontecer de uma maneira tal que ou você se posiciona, ou tudo que está ao seu redor vai perecer, vai definhar e vai se quebrar. E Jonas toma uma decisão: me joga no mar. A causa é por minha causa, é por minha causa que sobreveio essa tempestade. Ele disse: me jogue que isso vai acabar. Aleluia, glória a Deus. Então eles lançam Jonas no mar. Eu não sei, é uma conjectura minha, é um pensamento meu. Eu imagino que quando Jonas está para ser jogado ao mar, talvez ele diga: agora acabou para mim, agora não tem mais Jonas na terra, agora acabou meu ministério, agora acabou a minha vida, agora acabou meus sonhos, os meus projetos. Aleluia. Não sabia ele que quando Deus decide fazer na nossa vida, lá atrás Deus já preparou o livramento. Quando Deus decide fazer algo na nossa vida, aleluia, na história da Bíblia Sagrada, lá atrás Deus já tem preparado um caminho, Deus já tem preparado um livramento,
Deus já tem preparado a provisão. Deus já tem preparado a providência. Receba essa palavra antes de acontecer e de Deus permitir uma situação na sua vida. Antes, Deus já tem preparado um livramento. Deus já tem preparado uma solução. Glória a Deus. E Deus já tinha preparado o livramento, a provisão, a providência, o caminho para Jonas. Como? Através de um grande peixe. Não sei como foi isso. Não sei. Não sei nem lhe explicar. Eu só sei que quando ele é lançado no mar, um grande peixe, só acredita quem tem fé. Isso é negócio para louco. Mas o evangelho é loucura mesmo. A palavra de Deus é loucura mesmo. Esse grande peixe traga Jonas. E quando traga Jonas, é tão simples de falar. Ele faz uma oração lá. E ele diz: do ventre, na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Das entranhas do peixe eu clamei, e Ele me respondeu. E ele continua dizendo: do ventre do inferno gritei. Você imagina o que era que estava acontecendo dentro do ventre desse peixe? Suco gástrico, as algas, aquelas coisas de dentro, as vísceras, tudo ali passando. Porque ele diz assim, entenda isso aqui. Glória a Deus. Tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia tornei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo que rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Você está entendendo o que é que está acontecendo aqui com Jonas dentro da barriga desse peixe? Estava tudo ali, olha. As águas se enrolaram na minha cabeça. Ele não podia respirar dentro da barriga de um peixe. Como é que se respira? Como é que se tem fôlego respirando na barriga de um peixe? Oh, aleluia, glória a Deus. Mas ele disse: mas tu livraste a minha vida da perdição. Sabe o que ele está dizendo aqui? Glória a Deus. Ele está dizendo: louvado seja o teu nome, que preparou este momento difícil para mim. Porque foi neste momento que o Senhor tem me livrado da perdição. Jonas não faz uma oração pedindo socorro. Ele faz uma oração de agradecimento. Ele diz: tu livraste a minha vida da perdição. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Aí ele diz: os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. Jonas está dizendo, e nesta oração, ele disse: o Senhor me livrou da perdição neste momento que eu estou passando. Ele diz: a minha voz é de agradecimento pela tua misericórdia. Glória a Deus. E ele ora. Mas deixa eu dizer uma coisa. Aleluia. Quando ele faz essa oração, o Senhor dá uma ordem para o peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Glória a Deus. Quanto tempo Jonas passou no ventre do peixe? Quanto tempo? 3 dias e 3 noites. Entenda isso aqui. Entenda isso aqui. Jonas vai para a barriga de um peixe. Jonas vai para a barriga do peixe. Jonas está ali com as algas passando na sua cabeça, com dificuldade para respirar. Não sei como,
situação que você parece que é morte, que é perda, que é desgraça, mas é livramento do Senhor. Agradeça por esta situação. Agradeça porque o Senhor não permitiu que acontecesse da sua forma. Jonas está dizendo: eu gritei do inferno, ele me ouviu, mas o Senhor livrou a minha alma da perdição. Glória. Oh, Espírito Santo de Deus. O Senhor livrou. Aí o Senhor, depois de 3 dias, depois de 3 noites, aleluia, glória a Deus. Depois de 3 dias, vou repetir, depois de 3 noites, glória a Deus. Aquele peixe vomitou Jonas. E sabe que eu acho mais tremendo isso aqui? Se você for para a ciência, para a biologia, para a história dos seres vivos, glória a Deus, você vai entender que Jonas era um corpo estranho dentro da barriga do peixe. Aleluia. Quem está entendendo nesta tarde? Olha para cá, entenda isso aqui. Eu vou repetir para que você entenda. Jonas, irmã Maria, era pela biologia, pela ciência, eu não sei bem, mas Jonas era um corpo estranho dentro da barriga do peixe. O que acontece de imediato, entenda isso aqui. O que acontece de imediato quando nós comemos algo que o nosso corpo não aceita? Um corpo estranho, que não é benéfico. O que é que acontece? A gente coloca para fora. Mas a Bíblia diz que foram 3 dias, foram 3 noites. Estou toda arrepiada, minha irmã. 3 dias e 3 noites até que ele vomitasse Jonas. Talvez aquele grande peixe tenha engolhado várias vezes para vomitar. Aí Deus disse: não, ele vai ficar aí, porque é tempo de reflexão, porque dele eu não abro mão. Aleluia. 3 dias e 3 noites, Deus estava dizendo: só vai vomitar quando eu der a ordem, só vai vomitar quando eu falar. E ele passa 3 dias e 3 noites tentando vomitar aquele homem, mas a Bíblia diz: e o Senhor deu a ordem àquele peixe para vomitar Jonas, porque pela lógica já era para ele ter vomitado no primeiro dia. Mas Deus disse não. Sabe o que é que Deus está dizendo ao meu coração aqui neste momento? Deus está dizendo para você: eu estou te dando tempo. Eu estou te dando tempo. Sabe o que é que acontece? Nessa situação que você tem vivido, que você até pensa: eu não estou sem respirar, eu estou sufocado, não consigo respirar, estou angustiado, vou morrer. Deus está dizendo: vai não, no tempo certo. No tempo certo, tu vai sair. Sabe o que é que Deus está dizendo? Tu ainda está nessa situação porque eu estou te dando tempo. Você está nessa situação porque eu estou te dando um tempo. Ora, é livramento. Sabe por que ele diz: o Senhor me livrou da perdição? Sabe por quê? Porque se Jonas tivesse morrido na barriga daquele peixe no primeiro dia, ele tinha morrido sem salvação. Por quê? Pela desobediência. Isso é uma revelação tremenda que Deus está descendo agora para a sua igreja. Não preparei, não escrevi. Deus está dizendo nesta manhã: sabe por quê? Eu não permiti, glória a Deus, que o grande peixe vomitasse o meu filho no primeiro dia, porque eu lhe dei tempo. Porque se ele tivesse morrido como punição naquele dia,
ele tinha perdido a salvação. Tudo que Deus faz e permite na tua vida é para a tua salvação. Tudo que Deus permite no meio dos nossos, ainda que esteja nos doendo, é para salvação. Você recebe essa palavra? Quem está entendendo essa palavra neste começo de tarde? Sabe quando Deus, alguém diz assim, mas Deus, por causa do pecado, tirou eles do lado do jardim do Éden, tirou Eva e Adão, que crueldade, não podia ter perdoado, dar outra oportunidade e ter mantido eles no jardim do Éden? Não. Sabe por quê? Glória a Deus. Porque Deus sabia que assim como Adão e Eva comeram do fruto que não era para comer, eles podiam também, aleluia, glória a Deus, comer do fruto da árvore da vida e terem morrido sem perdão, terem morrido sem salvação. Aí Deus disse, ainda que a humanidade não compreenda, eu vou tirar eles do jardim do Éden, aleluia, porque da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente e vai trazer salvação para a humanidade. Sabe o que era que Deus estava dizendo? Estava fazendo, eu vou tirar para que eles não se percam, eu vou tirar eles do Éden, do jardim, do paraíso, para que eles não tenham, aleluia, uma eternidade no inferno. Isso é muito profundo, viu? Deus disse, eu vou tirar para dar oportunidade de salvação para os meus filhos. Glória a Deus. Deus sabia, Deus conhecia. E assim como eles desobedeceram com o fruto proibido, eles iam desobedecer, porque a curiosidade chegou, a consciência do bem e do mal chegou a corrupção. Deus sabia que eles iam também lá na árvore da vida. Deus disse, eu vou tirar para que eles não sejam pecadores eternos. Eu vou tirar para que eles sejam pecadores com oportunidade de salvação. Eu vou tirar para que eles não passem a eternidade no inferno. Tem coisas que Deus permite, que aos nossos olhos é perda, que aos nossos olhos é frustração, que aos nossos olhos é fracasso. Mas Deus está dizendo, na verdade, eu estou preparando, eu estou planejando e projetando uma oportunidade para que você não se perca, para que a tua casa não se perca, para aqueles que você tem orado não se perca. Então faça como Jonas. Às vezes você está até no ventre do peixe, dizendo, eu estou gritando do inferno, mas lá na frente ele diz, mas o Senhor livrou a minha alma da perdição. Agradeça pela misericórdia que tem te alcançado. Agradeça por essa situação difícil que você tem enfrentado. Agradeça pelo tempo, ainda que este tempo dure 3 noites, 3 dias no ventre de um peixe. Glória a Deus. Aí Deus dá uma ordem. Não esqueça que eu estou falando de sentimento, de coisas que a gente não deve guardar no coração. Quem está entendendo nesta tarde? Aí ele vomita. Aí Deus aparece para ele outra vez e diz, olha Jonas, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Eu não vou repetir, porque você já sabe o que tem que fazer. Deus está dizendo para Jonas, eu não vou falar de novo, apenas obedeça. Eu não vou repetir, você sabe o que tem que fazer, então faça. Tem coisas, o que eu acho assim, muito terrível em nosso meio, que é tanto crente cheio de mimimi, é tanto crente cheio de não me toque, é tanto crente sensível demais e insensível à voz de Deus. Maria, me pega. É tanto crente dengoso que Deus precisa, não, me confirme com mais uma pessoa. Se o Senhor falar comigo mais uma vez, a pessoa sabe o que tem que fazer, sabe o posicionamento que tem que tomar,
falar, mas está esperando Deus falar. Uma coisa, porque tem coisas que Deus não precisa falar. Eu sei da minha responsabilidade diante de Deus, diante da minha família, diante da obra de Deus, diante da sociedade, diante de um ministério que Deus me confiou. Eu sei a minha responsabilidade. Deus não precisa estar repetindo. Não. Aleluia. Deus não precisa repetir uma coisa que nós sabemos o que temos que fazer. Aleluia. Vai, Jonas, prega contra ela a pregação que eu te disse. Deus está dizendo: eu não vou falar de novo. Você sabe exatamente o que tem que fazer. Então vai lá e prega a pregação que eu te disse. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aí Jonas vai. Não esqueça, estou falando de sentimentos, de coisas que não devemos, aleluia, cevar, preservar, guardar no coração. Aí a palavra do Senhor diz que ele prega. E ele entra na cidade. E ele dizia, a pregação de Jonas, ela era bem direta, sem arrumadinho. Ele clamava, dizia, pregava: ainda 40 dias Nínive será destruída. 40 dias. Era essa: convertei-vos ao Senhor, porque em 40 dias isso aqui não vai mais existir. Vai ser subvertida. E o negócio foi tão sério. Aí deixa eu dizer, os ninivitas eram um povo cruel. Os ninivitas não tinham dó de ninguém. Era um povo maligno. Mas Jonas está aqui. Depois da experiência. Já prestou atenção? Que depois da experiência a gente fica mais ousado. Que depois da experiência a gente não tem mais medo. Que depois da experiência a gente fica mais, aleluia, mais corajoso. Jonas está aqui no meio de um povo cruel, que não tinha dó. Um povo idólatra. Um povo que fazia sacrifícios de mulheres grávidas, arrancando crianças da barriga da própria mãe, oferecendo em sacrifício, lá no vale do filho de Inom. Ele sabia, mas ele está aqui dizendo: convertei-vos, porque em 40 dias isso aqui vai ser destruído. Em 40 dias não vai sobrar um. Só que o povo ouve isso, porque quando Deus manda, quando Deus envia, Deus se responsabiliza. Quando Deus te envia e me envia, Ele se responsabiliza. E quando Ele se responsabiliza, Ele não permite que a gente abra a boca e fale qualquer coisa. Tanto é que esse povo olha para Jonas e diz: não, a forma como este homem está falando é diferente. E o temor chega no coração daquele povo. A forma como este homem fala tem uma coisa diferente. E o temor chega. Não entender, América, chega tanto que os homens de Nínive creram em Deus. Era um povo cruel, mas diante da palavra, sabe, meu quentinho agora, diante da palavra do profeta, o povo que era cruel, o povo que era idólatra, o povo que não tinha temor a Deus, eles creram em Deus. Vou repetir: este povo creram em Deus e proclamaram um jejum. Entenda, não foi Jonas que proclamou um jejum, não foi Jonas que ordenou um jejum, mas o povo, e proclamaram. Foi o povo. Quem está entendendo? Foi o povo. Creram tanto em Deus que disseram: nós temos que fazer alguma coisa para chamar a atenção do Deus desse profeta. Glória a Deus. Aleluia. Vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. Nem o rei escapou.
Aí o rei disse: ninguém come, ninguém bebe, nem mulheres, nem homens, nem animais, nem boi, nem jumenta, nem ovelha, ninguém come, ninguém bebe. Glória a Jesus, aleluia. Os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco. E a palavra de Deus diz que eles clamaram fortemente a Deus e se converteram. O que eu entendo aqui, não adianta clamar, pedir socorro e não se converter. Não adianta clamar, orar e não se permitir ter uma transformação. O povo aqui, eles se converteram. E conversão, ela vem depois do arrependimento sincero diante de Deus. Ou seja, o povo realmente se arrependeu, se converteram. Glória a Deus. Aí o que eu acho mais lindo, que foi o que causou toda a indignação do profeta. Capítulo 3, versículo 10. E Deus viu o quê? As sobras deles. Você está entendendo nesta manhã? O povo clamou, o povo se arrependeu, o temor chegou, eles se converteram, glória a Deus, e eles, aleluia, fizeram alguma coisa. Aí Deus diz, olha, e Deus viu as obras deles. Deixa eu dizer, Deus está vendo tudo que nós estamos fazendo. Parece simples, mas é crucial. Parece simples, mas é muito sério. Vou repetir. Luísa, Maria, Deus vê o que nós fazemos. Deus vê o que nós estamos construindo com as nossas mãos, o que nós estamos fazendo com a nossa vida, a obra que nós estamos realizando na casa de Deus. Deus, Ele vê tudo. E Deus viu a obra deles, como se converteram. Olha, é porque certas palavrinhas que a gente passa, às vezes passa despercebido, ó. E Deus viu a obra deles, como se converteram. Entenda isso aqui, que tem uma verdade profunda. Como se converteram. Deus viu como foi que eles se converteram. Deus viu que aquele povo se arrependeu. Deus viu como eles se converteram. Como? Eles não queriam morrer. Deus viu como se converteram. Deus viu como eles não queriam morrer, como eles queriam uma nova oportunidade, como eles queriam uma nova chance de não mais fazer o que eles sempre fizeram. Deus viu como eles se converteram. Não é Deus viu quem se converteu, mas como, de que maneira eles se converteram. É muito forte isso aqui. Deus vê a obra das nossas mãos, e Deus vê como a gente executa a obra das nossas mãos. Aleluia, glória a Deus. Deus viu. Mas fulana fez uma festa assim, fulana realizou. Fulana, você viu que fulana, mas como foi feito? De que forma foi feito? Mas a festa que fulana fez, o departamento que ela coordena, foi uma festa de abalar. Mas como foi que fulana fez a festa? Oprimindo, humilhando, desprezando, desdenhando, fazendo acepção de pessoas, apertando, sufocando. É sobre isso. Fez a obra, mas Deus viu como, de que maneira, de que forma eles se arrependeram, de que forma eles se converteram. Quem está entendendo? É uma questão de lógica isso aqui. Deus viu as obras, mas também Deus viu como. Vou repetir. Deus viu as obras, mas também Deus viu como.
foi feito. Glória a Deus. O bom de pregar a palavra, e a palavra genuína, é que você vai falando e Deus vai trazendo, Deus vai mostrando, Deus vai dando a palavra. E agora eu tenho uma palavra. Deus viu a obra, mas também viu como a obra foi feita. Deus viu o que foi realizado, mas Deus viu como foi realizado. Deus viu como você se converteu, mas Ele viu também a dor que você passou, a humilhação que você passou, a necessidade que você passou. Deus viu como você se converteu, mas Ele viu o processo que você enfrentou, o quanto foi difícil até você se converter. Deus viu. E eu tenho uma notícia para te dar. Deus viu e viu como aconteceu na sua vida, e Ele se arrependeu daquilo que ia ser feito e Ele não fez. Ou seja, Deus mudou a sentença de morte da tua vida. Deus mudou a sentença de perdição na tua vida, porque Ele viu o processo, Ele viu como foi feito, Ele viu como foi feito e o que aconteceu até você se converter, e Ele viu de tal forma que Ele mudou a sentença de morte da tua vida. Aleluia! Meu Deus! Deus viu tanto que Ele mudou a sentença. Deus viu tanto que o que ia acontecer não aconteceu por decreto dEle. Ele disse: eu vi, ninguém te conhece, mas eu conheço. Eu vi o processo, e aquilo que ia acontecer não vai mais acontecer. Oh, Espírito Santo da verdade. Meu Deus. Oh, Deus viu tanto que Ele diz: era para ser perdição, mas eu vou te dar vitória. Deus viu tanto o teu processo até você se posicionar, que Deus disse: ei, era para acabar aqui, mas eu estou te dando uma nova oportunidade. Eu vou mudar o decreto de perdição da sua vida. Oh, aleluia. Meu Deus. Posicionamento nos traz vitória. Posicionamento nos garante a vitória. Deixa eu dizer uma coisa. Meu filho não era para estar vivo no dia de hoje. Eu era para ser uma mãe de luto hoje. Mas diante dessa palavra que eu nem preparei um esboço, Deus está falando ao meu coração. A sentença era de morte, mas por causa do seu posicionamento eu vou mudar a sentença. E Deus mudou a sentença de morte na vida do meu filho. Eu estou aqui dizendo que Deus mudou a sentença e me deu vitória. Aleluia. Deus viu como foi o processo, quanto você chorou, o quanto você gemeu, o quanto foi difícil, quanto ar te faltou. E Deus está dizendo: por causa do teu processo e do teu posicionamento no processo, eu, o Senhor, hoje, você que está em casa, receba essa palavra. Por causa do teu posicionamento nesse processo, eu vou mudar a sentença, eu vou te garantir a vitória. Oh, Espírito Santo de Deus, esse é o Deus que muda a sentença. Esse é o Deus que nos garante a vitória. Aleluia. Oh, Espírito da verdade. Aleluia.
sabe o quanto você tem lutado, o quanto você tem chorado. Não se preocupe. Continua firme e forte. Porque a sentença de perdição vai ser mudada. Receba, porque eu profetizo na tua vida. Eu profetizo na sua vida. A sentença vai ser mudada e Deus já te garantiu vitória. Glória a Deus. Meu Deus, abençoa Jesus. Glória a Deus. Deus já te garantiu vitória. Receba essa palavra em nome do Cristo vivo. Deus já te garantiu vitória. Porque aquele que conhece o processo, ele está aqui neste lugar. Aquele que conhece o teu processo é aquele que não perde batalha. E Deus se arrependeu do que ia fazer e não fez. Aleluia. E não fez. Irmã Érica, e Deus se arrepende? Sim. A Bíblia diz que ele se arrependeu do que ia fazer, do mal que ia fazer e não fez. Glória a Deus. Glória a Jesus de Nazaré. Aleluia. Deus se arrependeu porque Ele é Deus. Ele se arrepende, Ele faz e desfaz. Ele abate e exalta, Ele mata, Ele fere, Ele ressuscita da vida, porque Ele é Deus. Aí, glória a Jesus. Jonas, quando vê isso, aleluia. Quando Jonas vê isso, a Bíblia diz que ele fica o quê? Desgostoso. Ele fica totalmente indignado. Ele fica indignado. Jonas desgostou-se extremamente disso. E ficou todo... Vou falar para que você entenda. Jonas desgostou-se extremamente disso e ficou todo ressentido. Eu vou repetir, ressentido. E orou ao Senhor e disse: não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Entenda isso aqui. Glória a Deus. Jonas fica desgostoso, ressentido. E ele diz: Senhor, não foi isso? Não foi por isso que eu não quis ir a Nínive? Porque eu sabia, ele diz aqui, por isso me preveni, fugindo. Veja que quando Deus chama ele e diz: levanta, vai a Nínive, ele não fala nada, ele não responde. Mas ele diz: me prevenindo eu, ou seja, eu já sabia que se o povo se arrependesse, o Senhor ia dar uma nova oportunidade. Aí entenda isso aqui, porque eu sei que o Senhor é um Deus piedoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que se arrepende do mal. Ele diz: eu conheço que o Senhor é um Deus bom, que o Senhor é um Deus longânimo, que o Senhor se arrepende do mal, que o Senhor é um Deus misericordioso e piedoso. Foi por isso que eu não fui. Aí o Senhor disse, aleluia, ele diz: peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida. Olha, entenda isso aqui. Jonas ficou tão desgostoso, ficou tão angustiado, ficou tão indignado, que ele disse: era por isso que eu não queria ir, foi por isso que eu fugi.
Aleluia. Porque eu conheço que o Senhor é um Deus bom. Agora eu te peço, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Isso é muito forte. Sabe o que Jonas está dizendo, irmã Maria? Ele está dizendo: eu prefiro morrer do que ver a tua misericórdia na vida desse povo. Jonas ficou tão desgostoso que ele disse: tira a minha vida, eu não quero ver o que vai acontecer com esse povo. Jonas está dizendo: eu não suporto ver. Meu Deus, eu não suporto ver a tua misericórdia na vida desse povo. Eu não vou suportar, sabendo que esse povo, o que era que Jonas tinha? Era só porque ele estava com medo daquele povo que era cruel? Não, era porque o que Jonas tinha era ressentimento. Eu falei o que no começo? Aleluia. Acima de tudo, o que deve guardar, guarda o coração, porque dele se procedem as saídas da vida. Jonas era alguém ressentido. Por quê, irmã Érica? Porque ele sabia que esse povo tinha matado toda a sua geração passada. Ele sabia que esse povo não era merecedor de misericórdia. Ele sabia que esse povo, aleluia, não tinha, aleluia, dignidade moral de receber o benefício do Senhor. Ele sabia que esse povo tinha matado seus avós. Ele sabia que esse povo tinha matado seus pais. Ele sabia. Ele sabia, provavelmente ele sabia que esse povo tinha matado muitos dos seus parentes. Então ele diz: eu prefiro morrer do que ver alguém que me feriu, que me causou angústia, aleluia, que me machucou profundamente. Eu prefiro morrer do que ver a tua misericórdia na vida deles. Aleluia, glória a Deus. Aí Deus olha para Jonas e diz: Jonas, é razoável, é necessário esse teu ressentimento? É razoável esse teu ressentimento? Então o que Jonas, aleluia, tinha no seu coração era ressentimento, era mágoa, era rancor, era falta de misericórdia, de piedade, era falta de amor, que é compreensível. Mas Deus chama ele aqui para que ele enfrente essa situação. Deus, ele nos conhece tanto que o que você vai fazer, o que ele te entrega na mão, ele sabe que você vai enfrentar, mas ele quer que você enfrente e não fuja. Jonas fugiu da face do Senhor, achando que podia fugir, porque ele não queria enfrentar essa situação. Sabe aquele momento que você foge, que o que você tem é tanta dor, tanta tristeza, que você prefere não bater de frente com aquela situação? Coisas que você tem, regado dentro do seu coração, simplesmente porque você ainda não confrontou. Mas Deus me mandou aqui nesta manhã, Deus me deu essa oportunidade para te dizer o seguinte: que Deus vai criar situações para você enfrentar o que você mais teme. Irmã Érica, eu não quero, mas Deus vai fazer. Irmã Érica, eu não quero, eu não suporto. Deus está dizendo: você suporta. Deus está dizendo aqui, dizendo mesmo, Deus está dizendo: você precisa enfrentar o que você mais teme. Só assim você vai ser curado. Só assim o teu coração vai ser guardado. Guardado de quê? De ressentimento, de rancor, de mágoa, de angústia. É necessário a gente enfrentar. Eu costumo
mais de 5 anos eu estava fugindo para não enfrentar. Empurrando com a barriga. Ansiedade, depressão. Engordando. Crise de ansiedade, me escondendo. Fazendo a obra pela força do Deus vivo. Porque força eu não tinha mais. Porque eu tinha medo de enfrentar uma situação que eu tinha que enfrentar. Uma situação que eu tinha que fazer que nem Jonas, dizer: eu sou hebreu. Eu sou hebreu. Eu tenho que enfrentar, eu não posso fugir daquilo que eu sou. Eu não posso fugir daquilo que eu tenho que enfrentar. Eu tenho que me curar. Então Deus está dizendo aqui nesta tarde: você só vai ser curado quando você enfrentar aquilo que você mais teme. E o que é que você mais teme? Muitas vezes alguém que te machucou tanto, alguém que te feriu tanto, que você não consegue ficar de frente e nem olhar nos olhos. A mágoa, a dor está tão grande dentro de você, que você não tem força para ficar de frente dessa situação, de frente dessa pessoa, desse povo. Eu passei muito tempo, muitos anos, com medo de estar de frente de algumas pessoas que me causaram dores terríveis no meu passado. Dores estas que custaram o relacionamento com os meus filhos, ser privada do crescimento deles por mais de 14 anos. E pessoas me machucaram, foram cruéis, diante de uma situação extrema. E eu passei muitos anos, irmã Maria. Sabe quando você vê uma pessoa, eu não sei você, eu já tive crise, síndrome do pânico, que quando você vê a pessoa você perde as forças, que até o olhar dela tira suas forças. Era assim, eu não conseguia encarar. Eu não conseguia encarar porque eu me culpava tanto. Entenda isso aqui. Eu me culpava tanto da situação, porque tem pessoas que não conseguem ou não aceitam esse arrependimento que Deus se arrepende, que não aceita que você se arrependeu e que Deus te deu uma oportunidade. Então isso faz com que você continue anos, apesar de, além de Deus ter te perdoado, as pessoas te acusam tanto que você continua se punindo. E era isso que acontecia comigo. Eu me punia e me punia, tendo tantos culpados, mas eu só me punia. Deus já tinha me perdoado, mas eu continuava me punindo. E eu não tinha coragem de ficar de frente a essas pessoas, porque eu sentia vergonha de mim, daquilo que eu me punia. Eu tenho certeza que Deus está falando com pessoas nessa tarde. Deus até perdoou, Deus perdoou, mas diante do comportamento de pessoas que vivem ao nosso redor, que vivem nos condenando, a gente acaba se punindo também e não vendo o perdão e a oportunidade que Deus está nos dando. Aleluia. E eu não queria enfrentar, de estar de frente a essas pessoas. Mas este ano, diante de uma palavra de Deus sobre a minha vida, eu disse: eu vou levantar a cabeça e eu vou encarar as pessoas nos olhos, porque não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Aquele que me perdoou, que me lavou, que tirou a imundícia do pecado, do mundo cruel, do mundo imundo.
Aquele que me perdoou merece ser glorificado. E Ele só é glorificado quando você levantar a sua cabeça e dizer: Deus está comigo. Deus não é glorificado quando você baixa a sua cabeça diante de pessoas que faz você ter medo. Não. E eu tive, assim como Jonas, de enfrentar algo que eu não queria, de algo que eu tinha medo, de algo que eu não queria encarar. E isso me aprisionou muitos anos. Só que este ano eu me posicionei diante de um Deus que me garantiu vitória. E eu disse: eu vou começar a levantar a minha cabeça. E quando foi semana passada, irmão Maria está entendendo, eu entrei dentro desta casa com aquilo que eu tenho de melhor. O que? A minha alegria. O que eu tenho de melhor? A minha alegria. O que é que incomoda o inimigo? A tua alegria, o teu sorriso. E eu entrei sorrindo. Mas enquanto eu entrava nesta casa, eu vi cadeias sendo quebradas, eu vi cadeados se quebrando, eu vi correntes caindo no chão, eu vi portões de ferro, de bronze sendo quebrado. Meu Deus. E eu entrei e disse: a paz do Senhor. Quando me viram, aí veio e me deu um abraço, irmã Maria. E me deu um abraço, outro abraço. E nós sentamos, conversamos de coisas que tem que se acertar na família. Foi frutífero, foi próspero. A barreira se quebrou. Aleluia. Depois de mais de 25 anos, mais de 25 anos eu fugindo com medo de encarar uma situação. E ali eu vi Deus trabalhando. E nós rimos, contamos histórias, relembramos coisas boas. E eu estou dizendo aqui que eu estou curada. Diz que é profeta, mas não tem guardado o coração. Bate no peito e diz: eu sou profeta, mas o coração cheio de ressentimento. E Deus não quer. Por isso essa situação não era sobre o povo de Nínive, que Deus sabia que 120 anos mais tarde, no livro de Naum, o povo ia novamente se corromper e Deus ia destruir totalmente Nínive. Deus não sabia? Sabia. No livro de Naum, Deus está dizendo: eu não tenho culpado por inocente, sou tardio em irar, mas eu não tenho culpado por inocente. E ele destruiu Nínive totalmente. Esse povo que em Jonas Deus teve misericórdia, Deus sabia que 120 anos mais tarde o povo ia se corromper novamente. Então eu acredito e eu prego que aqui não é sobre Nínive, é sobre o ressentimento que estava no coração de Jonas. Você está entendendo nesta tarde? Não era sobre o povo, que Deus sabia que ia se perder de novo. Era sobre Jonas. Jonas precisava enfrentar aquilo que ele fugiu e temia tanto que não queria se enfrentar. Deus está aqui dizendo: é razoável, Jonas, esse teu ressentimento? É razoável? Jonas diz: eu prefiro morrer do que ver a tua misericórdia no meio desse povo. Tire a minha vida, porque melhor é eu não viver. Jonas está dizendo: eu não vou suportar, aleluia, eu não vou suportar alguém que me machucou tanto ser perdoado pelo Senhor. Eu não vou suportar, eu não vou conseguir ficar bem vendo a misericórdia de Deus na vida daquele que me machucou e causou em mim feridas profundas. Aí Deus está dizendo: a mesma misericórdia que te alcançou, alcança aquele que te feriu também.
A mesma piedade que chegou na tua vida vai chegar na vida daquele que te feriu também. Como? Arrependimento. Arrependimento. Talvez aquele que te feriu tenha tido um encontro com Deus. Talvez aquele que te feriu, Deus teve um encontro com ele. Ah, mas não me pediu perdão. Mas você tem que perdoar. Meu Deus, é muito forte isso aqui, não é não? Meu Senhor, Rei da Glória. E eu tive que enfrentar aquela situação. Andar aí de trás de cabeça erguida. E eu vi Deus trabalhando. E eu estou aqui com meu coração leve. Não que ele era sobrecarregado de tanta angústia, não. Que a gente faz a obra, a gente se alegra, Deus nos usa. Mas tem certas coisas que nos faz lembrar do quanto alguém nos feriu. E isso é compreensível. Deus te entende. Deus me entende, Deus te entende. Deus, Ele sabe que pela sua vontade você não queria sentir isso, mas você sente. Mas Deus olha para Jonas e diz: Jonas, a mesma misericórdia que te alcançou, por causa do arrependimento, eu vou ter misericórdia desse povo também. Jonas estava ali diante de um Deus que estava dizendo para ele: eu não quero você pregando com esse ressentimento. Eu não quero você pregando, cantando, fazendo a obra, profetizando com esse peso que tem no seu coração. Você precisa ser curado, Jonas. Você precisa ser curado. Você precisa enfrentar essa situação de cabeça erguida. Você precisa ser confrontado para que você seja curado. Vai doer, mas vai te curar. Vai doer, mas vai trazer cura para a tua vida. Dá o primeiro passo que eu vou com você. Aleluia. Quem está recebendo essa palavra nesta tarde, Deus está dizendo: vai doer, mas vai te curar. Vai quebrar o teu orgulho, mas vai te curar. Aleluia. Meu Deus, tenha misericórdia. É razoável esse teu ressentimento? Foi para isso que eu te chamei, Jonas? Foi para isso que eu te levantei, Jonas? Aí Jonas, empurrado, indignado, porque o processo no ventre do peixe ainda não foi suficiente para ele aprender o que é a misericórdia de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aí ele vai para um lugar alto e fica. E a Bíblia diz que ele fica de longe olhando o que era que ia fazer, o que era que ia acontecer. Tipo, ele diz: olha, não quero nem ver. Eu vou para longe para não ver nada. Ele chega num lugar bem alto, se senta e fica olhando a cidade de longe. Ele diz: eu vou pagar para ver. Quero ver o que é que vai acontecer com esse povo. Por isso que eu não queria vir, porque eu sabia que Deus ia perdoar se esse povo se convertesse. Aí ele fica lá, e Deus, eu disse o que? Que Deus conhecia Jonas. Quando Deus diz: levanta-te e vai até a cidade de Nínive, era porque Deus conhecia profundamente o coração de Jonas. Então ele chega e diz: Jonas vai. Aí Deus disse: olha, aí Deus faz nascer uma aboboreira, um pé de abóbora, não sei como era isso. Uma aboboreira, acho que é um pé de abóbora. E pé de abóbora geralmente é ramo. Vocês que entendem melhor, é ramado a abóbora? A abóbora é ramado? Eu não sei. Só se essa abóbora, não sei. Oi, tá aí, você me pegou agora, pensando direitinho aqui. Um pé de abóbora dá sombra. É coisas que só Deus pode explicar. Eu só sei que nasceu uma aboboreira. E essa aboboreira deu uma sombra tão boa na cabeça de Jonas, que Jonas, que estava enfesado, afadigado, ele dormiu, descansou, estava lá. Aí Deus disse: agora eu vou ensinar uma lição para Jonas. Aí fez nascer um bicho, e este bicho picou a aboboreira. Ela ficou bichada. Esta aboboreira secou e morreu. Glória a Deus.
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí Jonas ficou amuado, estressado, porque quando a boboreira secou, veio um vento. Eu acredito que ele teve uma insolação, feriu a cabeça dele, que no Oriente, quando o sol chega, é um sol forte, um vento forte, feriu a cabeça dele, e ele ficou aperreado, agoniado, acho que causou dor. Glória a Deus. Aí Deus olha para ele e diz, aí Jonas olha para Deus e diz, aleluia, é melhor morrer de novo. Para mim viver uma situação dessa é melhor morrer. Aí Deus olha para ele de novo, é razoável essa tua agonia, é razoável de novo, tu está pedindo a morte de novo, por causa dessa ferida na cabeça. Aleluia. Jonas desejou morrer, irmãos. Aí Deus olha para ele, acaso é razoável que assim te enfades por causa de uma boboreira? Glória a Deus, glória a Jesus. Aí Deus olha para ele e diz, tu teve misericórdia dessa boboreira, que tu não plantou, que tu não regou, que tu não fez nada, tu teve misericórdia dela, e eu não vou ter misericórdia de um povo que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Glória a Jesus. Sabe o que era que Deus estava dizendo para Jonas? Glória a Deus, aleluia. Ele estava dizendo, a minha misericórdia eu dou a quem eu quiser. A minha misericórdia alcança quem eu quiser. Lembra de Moisés, quando ele diz, mostra-me a tua glória. Já havia visto tantas coisas o Senhor fazer. Aí Deus diz, olha, eu vou mostrar a tua glória, a minha glória, mas de hoje em diante eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e vou me compadecer de quem eu quiser me compadecer. Deus está dizendo para Jonas, a minha misericórdia eu dou àqueles que se arrependem de verdade. Deus está dizendo para Jonas, Jonas, tu aceitou a minha misericórdia, mesmo me desobedecendo. Tu viveu a minha misericórdia no ventre daquele peixe, porque você sobreviveu, e agora não aceita a minha misericórdia diante do povo, que não sabe discernir, mas eles se arrependeram. Glória a Deus. Deus está dizendo, Jonas, eu te levantei, eu te chamei, mas não para ser um profeta ressentido, mas para ser um profeta que entende a minha misericórdia, que aceita a minha misericórdia na vida daqueles que não têm dignidade para recebê-la. Deus está dizendo, Jonas, eu não faço o que o homem quer que eu faça, eu não ajo diante daquilo que o homem quer que eu haja, eu não tenho misericórdia diante daquilo que os homens acham que é digno ou não de eu ter misericórdia. Deus está dizendo, a mesma misericórdia que te alcançou vai alcançar aquela irmã que você acha que ela não merece. A mesma misericórdia que alcançou a minha vida vai alcançar aquela que me machucou também. Vai me machucar aquela que tem me perseguido também. Porque o particular de alguém eu não conheço. O particular de alguém com Deus eu não conheço. Aleluia. Mas Deus está dizendo, Jonas, eu conheci o coração desse povo. Deus está dizendo, Jonas, eu quero o seu coração blindado. Eu quero que você guarde o coração, porque dele se procedem. Proceder é continuar. Proceder é algo que continua. Sabe o que é que Deus está dizendo para Jonas? Jonas, a partir do teu coração, sem ressentimento, eu vou levar vida para alguém. Você está entendendo nesta tarde? A partir do teu coração guardado e sem ressentimento, eu vou ter fonte para alguém, fonte de vida, saídas da vida. Ou seja, a partir do
Eu vou dar vida a alguém, mas do jeito que tem ressentimento, você não vai dar vida a ninguém. Um coração com ressentimento não consegue levar vida para ninguém. Olha aqui o que é que diz. Vou terminar agora no livro de Hebreus. Meu Deus, estou pregando há mais de uma hora, glória a Deus. Aleluia, preguei que nem senti. No livro de Hebreus diz assim, ó, capítulo 12, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Aleluia! Você está entendendo? Deus estava dizendo: Jonas, eu não posso permitir, eu preciso que você entenda. Eu permiti o ventre do peixe, eu permiti você gritar do ventre do inferno, para que você entendesse que no teu coração não pode ter ressentimento. Eu estou te ensinando essa lição para te dizer que através de você não pode ter ressentimento que traga amargura para alguém, que prive alguém da graça de Deus e que perturbe. Há muitos. Eu não preciso, eu não posso aceitar. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui, Márcia? Eu não posso aceitar que o que tem no teu coração contamine alguém e prive alguém da graça de Deus. Eu não posso que brote no seu coração, não posso aceitar nem permitir que dentro do seu coração venha brotar raiz de amargura e contamine alguém e prive alguém da graça de Deus. E aqui eu encerro te dizendo que o que Deus permitir na tua vida, o que Deus permitir, a situação que você ainda vai enfrentar, porque você vai, para te curar, é para que o teu coração seja liberto, é para que a partir do teu coração haja fonte de vida para alguém, é que a partir do teu coração, aleluia, alguém não seja privado da graça de Deus. Era isso que Deus estava ensinando para Jonas. Meu Deus do céu, você recebe essa palavra? O que você vai enfrentar, e vai enfrentar, apesar do medo, do pavor, mas você vai enfrentar de cabeça erguida, é para você ser curada. É para você ser curada, porque através de você ainda vai sair muita vida para alguém. Aleluia. Deus não te chamou para ser um profeta ressentido. Deus te chamou para ter um coração que tenha fonte de vida para alguém. Aleluia, glória a Deus. Vem cantar, Luísa. Você recebe essa palavra? Essa palavra foi rica da parte do Senhor para nós nessa tarde. Eu estou regozijada com essa palavra de Deus, que eu não planejava pregar dessa forma, mas veio do céu para a minha vida e para a tua vida. Já preguei muito, mas hoje foi diferente. Deus está dizendo, sobretudo, guarda o teu coração, porque dele se procedem as saídas da vida. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que você